Bom dia a todos e todas, faltando 11 dias aí para o nosso segundo turno. Estamos bastante ansiosos, mas, acima de tudo, dispostos a atender o chamado do nosso candidato, o ex-presidente Lula, para que nós nos empenhemos nestes últimos dias de campanha para não só mantermos a vantagem que já temos, mas que a gente consiga também convencer a cada dia pelo menos um voto, né, a mais para o nosso lado. Todo voto é importante, cada voto importa, e é por isso que a gente está insistindo tanto que as pessoas não faltem às urnas no dia 30, porque no dia 30 nós não vamos escolher entre Bolsonaro e Lula. Nós vamos escolher sobre 2 projetos de vida que estarão ali em jogo. Então você precisa decidir, mais do que votar em Lula ou no Bolsonaro, você precisa decidir que tipo de vida você quer a partir de 2023. E se a sua decisão for pelo presidente que aí está, saiba que essa tua decisão não será somente para os 4 próximos anos, mas será uma decisão que levará décadas para que a gente consiga voltar para o Estado democrático de direito. E falando, a respeito destas eleições, é impossível a gente não se perguntar como pode, um governo cometer tantas barbaridades e ainda estar aí, concorrendo à reeleição. Olá, Portela, é isso mesmo, 13 Lula. Então, o que a gente pode falar a respeito disso? Muita gente fala a respeito da crise institucional pela qual o Brasil está atravessando. Nossas instituições que deveriam zelar pela democracia no nosso país não estão funcionando bem. E quando funcionam muito demoradamente. Nós sabemos que a morosidade jurídica, não só no nosso país, é uma característica da nossa nação. Mas quando se trata, de punir o governo que aí está na cadeira da presidência, a coisa toma, uma velocidade muito menor ainda. Aí alguns podem ficar, em dúvida. Poxa, esse país não tem lei, a gente precisa sentar e fazer leis que funcionem e tal. Muito pelo contrário, nós temos leis. O Brasil, juridicamente, ele está muito bem aparelhado, vamos dizer assim. É claro
que a gente já discutiu aqui algumas vezes sobre a necessidade de se chamar uma Assembleia Constituinte, porque a nossa Constituição foi escrita em 1988, ela já está velhinha. Na época em que ela foi escrita, muitas tecnologias não existiam, ou pelo menos não eram populares, né? E hoje a gente vê o texto da nossa Constituição, artigo 1, riscado, todo riscado, aí vem embaixo, artigo 1, substituindo aquele anterior. Então, se você abrir, né, uma Constituição atualizada de 2022, você vai ver o quanto de puxadinho ela tem. Risca artigo, reescreve o artigo, complementando aquele artigo, aí aumenta inciso, tira inciso, bota parágrafo. Então, ou seja, se para a maioria da população é difícil compreender um texto mais elaborado, como os textos que têm esses jargões da área do direito, com esse monte, né, de rabisco, substituição, complementação, né, fica mais difícil ainda. E a nossa sociedade está precisando de uma Constituição que se adeque à evolução social e tecnológica que está acontecendo no mundo todo, não só aqui no Brasil. Então, voltando aí, né, o que eu estava falando, muita gente, quando vê a morosidade da justiça em tomar alguma providência, pode erroneamente pensar que nós não temos leis. Nós temos sim, o que nós temos, infelizmente, são instituições aparelhadas pelo governo federal que aí está, que na maioria das vezes não deixa de cumprir o seu papel, mas o cumpre de forma desfavorável para a celeridade que o Estado democrático de direito exige. Então eu quero começar hoje falando com vocês sobre uma lei que é uma lei complementar, ou seja, tem um artigo na Constituição, né, que trata sobre a questão de inelegibilidade, e o artigo, ele propõe que depois da Constituição aprovada em 88, se estabelecesse uma comissão para criar uma lei complementar que tratasse a fundo quem pode e quem não pode se candidatar, se eleito ter o seu mandato cassado, ou seja, então nossa Constituição foi promulgada, né, em 1988, e em 1990 nós temos esta lei complementar, que é a lei número 64/90, né? O número que vem depois da barra, ele se refere ao ano em que a lei foi escrita, né, para ser aprovada. Então, se vocês forem procurar lá a lei 64/90, vocês vão ver que o jargão dela é bastante difícil de acompanhar. Então, eu optei por procurar a lei comentada. E aí eu fui lá no site JUS,
e procurei essa lei complementar comentada, a 64/90. E ela trata sobre várias questões, né? Só para que vocês tenham ideia aí da lei, né? Ela vai falar sobre a questão, então, da inelegibilidade. É o objetivo dela falar quem está inelegível ou se torna inelegível. E aí, então, ela apresenta o conceito, o objetivo e a fundamentação da inelegibilidade no Brasil. Aí, esses comentários, né, da jus.com.br vão tratar também da inelegibilidade dos inalistáveis e analfabetos. Os analfabetos no nosso país não podem ser candidatos. Por quê? Porque se para mim, né, que tenho aí curso superior, não é um curso em direito, senão eu não teria tanta dificuldade, né? Mas eu tenho curso superior, tenho pós-graduação e encontro dificuldade várias vezes em interpretar uma determinada lei. Então, aí, quando eu vejo que eu estou correndo o risco, né, de interpretá-la de forma errônea, eu vou atrás da lei comentada para poder verificar se o que eu estou interpretando no texto da lei está correto ou não. Então, um analfabeto que vai ter que votar, né, em leis que são criadas ou na substituição de leis já criadas ou leis complementares, como que ele fará isso se ele não sabe ler e escrever, né? Então, não é uma questão de preconceito em relação aos analfabetos. É uma questão de que é necessário você saber ler e escrever, senão qualquer um pode te enganar, né? Você vira lá para um deputado e fala, lê para mim o que está escrito aqui. Se ele tem má intenção, ele vai ler do jeito que ele quer. Então, a pessoa não pode ser analfabeta porque ela tem que ser responsável pela interpretação que ela dá àqueles textos que são votados na Câmara e no Senado, tá bom? Então, esse texto comentado sobre a lei complementar 64/90 fala o porquê disso também. Esse texto comentado fala sobre a inelegibilidade dos parlamentares que tenham perdido o mandato por infringência aos incisos 1 e 2 do artigo 55 da Constituição Federal de 1988. Então, veja como ler uma lei não é uma tarefa fácil, né? Eu estou lendo sobre a Lei 64/90, mas para entender o que está escrito aqui, ela fala que eu tenho que ir lá no artigo 55 da Constituição Federal e ler os incisos 1 e 2 deste artigo 55 para eu poder entender do que essa Lei 64/90 fala.
Então, por aí vocês entendem por que é tão importante, né, a profissão dos advogados, né, para que eles possam aí ter essa facilidade de ler estas leis, de ligar uma com a outra e nos dar a interpretação dele. Por isso também, né, que sempre tem a acusação e a defesa, porque se nós estamos falando de interpretação, nem todo mundo vai interpretar o texto da mesma forma, né? E aí cabe então ao juiz dizer qual advogado está com a melhor interpretação da lei. Se o de acusação ou se o de defesa. A ciência do direito é muito linda. Eu gostaria um dia de me formar advogada. Quem sabe, né? Vamos ver o que nos espera 2023 para depois poder sonhar. Porque se este governo federal que aí está for reeleito, nossa capacidade de sonhar vai ficar bem baqueadinha, né? Justamente por saber que estes sonhos, muito provavelmente, não poderão ser realizados por vários motivos de um desgoverno que atende apenas a Faria Lima, ok? Aí, então, ele também fala esse texto comentado do dajus.com.br. A inelegibilidade dos chefes do Poder Executivo, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, que tenham cassado os seus mandatos por infringência à norma constitucional ou à lei orgânica. Fala também sobre a inelegibilidade dos que tenham contra a sua pessoa representação julgada procedente pela Justiça Eleitoral em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado em processo de apuração de abuso do poder econômico ou político. Então é esta parte aqui que eu quero discutir com vocês, né? Então, a Lei 6490 foi aplicada, por exemplo, quando a Câmara Municipal do Rio de Janeiro cassou lá o mandato do Gabriel, né? Do vereador Gabriel, acho que é Monteiro, né? O sobrenome dele, aquele que tinha lá uma série de vídeos estuprando, violentando, você sabe de quem que eu tô falando, né? E na época em que estavam para caçá-lo, ele já estava inscrito para concorrer nestas eleições de 2022 a deputado. Então, graças a essa lei 64/90 que ele foi cassado e não pôde se candidatar a deputado, acho que era federal que ele ia, não tenho certeza, né? Acho que era federal porque ele é bolsominion até dizer chega, né? Então, vamos ler o comentário desta parte da lei, comentário feito pela jus.com.br. Então, tá lá. Essa hipótese ocorre se durante a campanha eleitoral houver abuso do poder econômico, político ou administrativo e pode ser praticado
pelo candidato, pelo partido político ou indícios ou circunstâncias que acarretaram a decisão de requerer a apuração das práticas criminosas em benefício de um candidato ou do partido político. Tá lembrando de alguém aí, gente? Sim ou não? Não importando o tempo que ocorreu, a prática de ilícito eleitoral, que é chamado de parquê. O nome não está em língua portuguesa, eu não sei qual é a língua que está sendo usada aqui, mas se lê parquê, né? Então, não importa o tempo em que o candidato, o partido ou a coligação tenha praticado o ilícito eleitoral, que é chamado de parquê, né? Ordenará uma investigação judicial para provar os objetivos de causar benefícios à candidatura de um cidadão. A caracterização dessa prática delituosa se dá pela utilização, presta atenção, de bens ou serviços de empresas privadas ou recursos próprios do candidato com a finalidade de criar uma desproporção entre os candidatos, configurando assim o abuso de poder econômico. Já o abuso político estará configurado quando forem colocados o uso de serviços ou bens da administração pública ou mesmo na realização de alguma atividade administrativa para ocasionar a vitória eleitoral de um candidato. Vocês estão pensando em quem eu estou pensando, gente? Né? A relevância jurídica salientada a este dispositivo está no fato de não caber ao eleitor fazer a representação judicial. Apenas poderá comunicar ao Ministério Público ou à Justiça Eleitoral. Essa representação poderá ser feita até a data da diplomação, ou seja, no dia, né, em que o político que cometeu o crime eleitoral está recebendo o diploma do cargo ao qual ele foi eleito na última eleição, precluindo após este acontecimento. Então, gente, né, quando a gente pega essa lei aqui, né, e fala, e pensa no presidente que aí está, ele comete abuso econômico porque ele é bancado por um pool de empresas, dependendo aí do ramo delas, do agronegócio, né, e de outras bancadas e outros lobbies que existem dentro do Congresso, e isso não é a Débora quem está falando, vocês sabem disso até melhor do que eu, né? Rose, bem lembrado, né? Vamos só dar uma paradinha aqui. Foi 1
e mais de 400 mil espectadores no Flow ontem para ouvir o Lula, né? Parabéns para o Lula. Mas voltando aqui para o nosso assunto, para a gente não perder o fio da meada, né? Então, a gente vê que há, sim, um abuso de poder econômico na campanha do atual presidente, que vale, né, as denúncias que já foram feitas serem investigadas. Só que estas investigações, elas têm que ser concluídas antes, vamos supor, se ele é reeleito, essas investigações têm que ser concluídas antes que ele suba a rampa novamente no dia 1º de janeiro de 2023, né? O abuso da administração pública, a gente vê praticamente todos os dias ele se utilizar dos recursos que ele tem dentro dos palácios, né? Tanto do Alvorada quanto do Planalto, para promover a sua imagem e fazer diariamente, desde 2019, campanha para ele mesmo com recursos da administração pública. Poxa, se a lei existe desde 1990, por que o TSE, o STF e todas as outras instituições, a própria OAB, permitem que este senhor esteja utilizando recursos públicos há quase 4 anos para se reeleger? E ainda montando gabinete de desinformação que é sabidamente por qualquer um no Brasil liderado pelo seu filho Carlos Bolsonaro. Por quê? A lei, ela existe. Por que que ela não está sendo aplicada, gente? Aí vão, né, as pessoas mais desinformadas, incultas, né, dizer, o Brasil é um país sem lei. Nananina, não, nós temos leis, nós temos um arcabouço legislativo muito bom. Só que essas leis não são respeitadas. Não são respeitadas desde o presidente da República até o mais desconhecido vereador municipal. Né? A gente viu, o Brasil todo teve a oportunidade de ver o que aconteceu com os funcionários públicos antes das eleições de 2020 na Câmara Municipal de São Paulo, né? Vereador da situação deitou e rolou e não teve lei que o segurasse. Por quê? Porque nós temos um sistema jurídico, ou seja, humano, o homem, aquele que está ali que deveria fazer com que as leis fossem cumpridas, falhos, corruptos, interesseiros, vendidos, né? Isso sem falar quando, né, o executivo percebe que o funcionário público daquela determinada instituição ou órgão público está agindo corretamente e vai prejudicá-lo, aí o que ele faz? Pega aquele funcionário ali, ó, que trabalha no centro do Rio de Janeiro, numa localização maravilhosa, e manda ele trabalhar lá no interior do Amazonas.
né? Nós sabemos que ele faz isso. O atual presidente da República. Quando tem alguém na Polícia Federal empenhada em investigar, em fazer cumprir a lei, o que o atual presidente da República faz? Ou ele arruma um jeito de demitir o funcionário, né? Ou ele transfere o funcionário e ainda como castigo pro cafundó do Judas, né? Como a gente fala aqui, os mais antigos. Então, eu estou falando tudo isso para que vocês possam entender exonera, isso mesmo, Rose. Não é demitir, é exonerar, né? Muito obrigada aí pela correção. Vocês vão me corrigindo, porque às vezes a boca funciona mais rápido do que a cabeça e a gente não encontra o termo correto para falar. Por isso que eu gosto de me basear em textos. Então, nós discutimos sobre esta lei 6490, que fala sobre as questões de inelegibilidade, porque se esta lei fosse cumprida pelas nossas instituições, o atual presidente da República nem candidato poderia ser, né? Mas tudo bem, vamos lá engolir o sapo de que eles falam que o cara não pode ser investigado porque está na cadeira da presidência. Então eu quero ver o que vocês vão fazer do dia 31 para o dia 1º, tá certo? Porque vocês vão ter, se ele for reeleito, um dia para impedir que ele seja diplomado. Então, ontem, já à tarde, saiu a notícia de que o TSE abriu investigação contra Carlos Bolsonaro e o ecossistema de desinformação bolsonarista. Isso vocês podem procurar em qualquer site de buscas. Tem vários portais falando hoje a respeito disso, né? E eu estou me baseando no ecossistema de informação, que é a questão das fake news, né? Não vi, Ivonaldo, não vi, não. Então, vamos lá. Ao todo, 47 pessoas, incluindo o presidente e seus filhos, têm 5 dias para apresentar defesa sobre uso indevido dos meios de comunicação e abuso de poder para manipular eleitores. Então, quem não acredita, né, que essa família deva ser investigada, antes de falar bobagem, vai lá ler a lei, né, que foi escrita em 1990, não foi escrita em governo do PT, é uma lei que foi escrita muito antes dos governos do PT. Vá lá, leia a lei ou a lei comentada, como eu fiz, e verifique que a família se enquadra direitinho dentro dela, ok? Então, vamos continuar aqui a leitura para que vocês possam entender e a gente que é da oposição possa passar os próximos dias cobrando isso do TSE e de todos os órgãos competentes. Então, vamos lá.
o Corregedor-Geral Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Benedito Gonçalves, determinou a abertura de investigação contra o chamado ecossistema de desinformação bolsonarista. Nome bonito para falar gabinete de fake news, tá bom? E também para falar gabinete do ódio, tá? É um nome bonitinho para eles não transparecerem que estão sim tratando de crimes. Eu acho o máximo isso, né? Se fosse um governo petista, já estaria todo mundo enforcado em praça pública. Mas como é, né, um governo aí que conseguiu aparelhar todas as instituições de justiça, né? Aí a gente tem que ficar aqui implorando e deixando de dormir para militar em rede social, para fazer cumprir o que é lei. Existem pessoas que foram contratadas, concursadas, para garantirem o cumprimento da lei e não estão fazendo o seu papel. Se não estão fazendo o seu papel, a própria lei indica o caminho: exoneração. Então, nós que somos oposição, precisamos pegar esses 5 dias aí e difundir esta informação, né, sem permitir que os bolsonaristas lancem alguma fake news para nos parar de fazer a denúncia contra eles, né, que a gente sabe bem o esquema deles. Eles estão aqui, né, agora sendo investigados por descumprimento da lei, né? A lei qual? A lei eleitoral. Então, se eles virem que o bicho começa a pegar, eles aprontam alguma fake news, né, maior do que este caso, para que todo mundo passe a falar desse novo caso e não fale deles, porque eles não podem perder votos. Então, por isso também que a gente tem a obrigação de passar os 5 próximos dias botando o dedo na ferida desse ecossistema de desinformação bolsonarista, esse gabinete da fake news, né? Essa indústria de fake news e esse gabinete do ódio, né? Então, eles têm 5 dias, entre elas, deu para 47 pessoas apresentarem a defesa, entre elas o presidente Jair Bolsonaro e seus filhos, né? A decisão se deu na análise de ação de investigação judicial eleitoral, apresentada no último domingo, dia 16 de outubro, pela coligação Brasil da Esperança, que representa a chapa Lula e Alckmin. A ação aponta uso indevido dos meios de comunicação e abuso de poder político e econômico com o objetivo de manipular os eleitores e influenciar o processo eleitoral. Foi a primeira denúncia dos partidos de esquerda e progressistas? Não, não foi. Já fizeram várias, mas o aparelhamento, né, da justiça brasileira não permite que essa família seja punida de acordo com a lei ou leis. E o candidato à reeleição que está aí na presidência, ele tanto desobedece
a lei, o TSE, o STF, que ontem mesmo ele estava lá no Palácio da Alvorada, rodeado de cantores sertanejos que são bancados pelo agronegócio para pedirem voto para ele. Ele não estava numa praça pública fazendo comício. Ele estava dentro do Palácio da Alvorada, recebendo os cantores sertanejos, que a gente tem que cancelar todos eles que lá estavam, né? E eles, além de irem lá, né, mostrar a sua figura aliada à figura do Bolsonaro, eles também pediram votos. Teve um que se dirigiu, inclusive, às suas fãs, né? Então, fãs do sertanejo, né? Vejam bem o cantor que vocês idolatram. Não sejam manipuladas. Uma coisa é gosto musical, uma coisa é gosto artístico, outra coisa bem diferente é política, é democracia, é a construção do país, ok? Deixa eu ver onde que eu parei. Segundo o corregedor eleitoral, a partir do estudo do material apresentado, que confere densidade. Densidade quer dizer muitas provas aqui, né? Há fatos públicos e notórios relativos à atuação nas redes de Carlos Bolsonaro e diversos apoiadores do atual presidente, há indícios de uma atuação concertada. Concertada quer dizer orquestrada, né? Organizada para a difusão massificada e veloz de desinformação que tem como principal alvo o candidato Luiz Inácio Lula da Silva. O corregedor também mandou suspender a monetização resultante de assinaturas e da publicidade divulgada nos canais do YouTube Brasil Paralelo, Foco do Brasil, Folha Política e Dr. News, assim como os impulsionamentos pagos na internet pelas pessoas jurídicas, empresas, responsáveis pelos canais com conteúdos especialmente envolvendo os candidatos Jair Messias Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva, seus partidos e seus apoiadores. A decisão ainda prevê multas. Gente, multa para esse povo diz muito pouco, porque o que está em jogo para eles é a liberdade. Eles estão gastando até o que eles não têm. Por isso que a gente está falando que o orçamento da União para 2023 já está todo furado, está todo bichado, porque eles estão tirando dinheiro de onde eles podem, porque eles sabem que se ele não for reeleito, vão tudo para cadeia, né? Porque aí o presidente da República será outro e ele vai fazer cumprir a lei, que não foi ele quem escreveu.
né? Não foi o governo do PT que escreveu a lei, mas o governo do PT vai fazer cumprir a lei, né? E eu já falei que eu adoraria que Bangu arrumasse um jeito de tirar proveito econômico disso. Botasse uma bilheteria na porta da cadeia, na porta do presídio e cobrasse um ingresso baratinho para quem quisesse ir ver, né, estas pessoas vendo o sol nascer quadrado. Ah, eu adoraria. Eu acho que eu passaria uma semana no Rio de Janeiro, indo lá todo dia e permanecendo na frente das jaulas algumas horas. Até eu sentir que todo o trabalho que eu estou fazendo desde 2020 foi recompensado, né? Então, a decisão, né, do TSE prevê multa de 50 até 500 mil reais, dependendo do conteúdo que não for removido. Além disso, determina que a plataforma YouTube, em 24 horas, proceda à desmonetização desses canais até o fim do processo eleitoral. Então, esses canais que eu falei, Brasil Paralelo, Foco do Brasil, Folha Política e Dr. News, não receberão através do YouTube 1 centavo sequer, né? Vai ter que ficar parado até o fim da eleição, tá bom? Deixa eu ver onde que eu parei. Agora até me perdi aqui. Ah, tá, achei. Vários nomes que aparecem na ação proposta pela coligação Brasil da Esperança são personagens conhecidos pelo TSE. Tá vendo como não foi a primeira denúncia que fizeram? Pois já sofreram punições em outras ações pela reiterada postura de disseminar informações inverídicas. Informações inverídicas é o nome bonito que eles estão dando para mentira. Mentira, tá? Durante todo o processo eleitoral. Muitos, inclusive, parlamentares e os filhos do presidente Bolsonaro já foram identificados pela CPMI das fake news em 2019 como integrantes do chamado Gabinete do Ódio. A atuação destas pessoas está evidente, de acordo com o ministro Benedito. Por isso, Indaiatuba conectada, cuidado com o que você está escrevendo aí, porque você pode ser mais um que vai ser punido pelo TSE por disseminar mentiras. Tá certo, Indaiatuba conectada, né? Eu mesma vou fazer a denúncia ao canal na hora que eu sair daqui. E eles vão rever tudo que você disse já, né? Nessa live de mentiras. Os que estão me ouvindo também podem começar a denunciar o Indaiatuba conectada, que está aqui disseminando mentiras, fake news, e ele que vá discutir com a Justiça Eleitoral e não com a gente. Então, continuando aqui, né?
A atuação dessas pessoas está evidente de acordo com o ministro Benedito. Vocês acabaram de ver um exemplo aqui, né? Não salientei os demais que estão aqui. Vai atrás, viu? Indaiatuba conectada, né? Vai atrás. Escreve mais fake news aí. Chama a atenção também que a forte capacidade de mobilização de alguns investigados tem sido explorada para gerar uma espécie de resistência estrutural às decisões do TSE, que determinam a remoção de notícias falsas. Não sei se é nesta denúncia, mas as coligações e os partidos estão entrando com pedidos de investigação também dos funcionários das redes sociais, porque em função das determinações do TSE não serem cumpridas ou demorarem muito para serem cumpridas, há a desconfiança de que os funcionários das redes sociais, que são responsáveis, né, por julgarem se uma denúncia procede ou não, também estão sendo bancados por este ecossistema da desinformação, né? Então veja aonde o brasileiro está amarrando o seu jeguinho, né? A gente, que nem eu virei aqui agora e falei, vou denunciar o perfil tal porque tá aqui falando mentiras. Mas eu sei quem é que vai julgar lá dentro do TikTok se procede ou não a denúncia de fake news que eu estou fazendo aqui? Não sei. E se é uma pessoa que foi comprada por esse ecossistema da desinformação para fazer corpo mole, para quando não for algo grave, ela mandar, como lá no Facebook pra gente, nós olhamos a sua denúncia e ela não fere nenhuma lei da rede social, né? Nós podemos estar sendo vítimas disto há anos. Eu sou uma. Eu posso pegar o que for no Facebook e denunciar. Eu não ganho uma. Agora, se eu der uma deslizadinha, eles me suspendem. Às vezes eu recebo, né, pela galeria, através do WhatsApp, uns memes tão bons, né, que dão assim pano, né, para manga, para você pensar a respeito, muito críticos, né, muito detalhistas. E eu fico pensando, mas se eu botar esse meme aqui lá no Facebook, será que não vão, como que fala, me censurar? E agora, eu não quero arrumar encrenca. O que eu quero é poder fazer o meu trabalho de denúncia de fake news, de crimes, de indícios de crimes, sem problemas. Por isso que tudo que eu posto no Facebook e no TikTok em relação a esse tipo de informação, eu faço questão de colocar a fonte de onde eu tirei a informação. Porque aí eles que vão lá brigar com a fonte e não comigo,
certo? Não posso ser penalizada por algo que não saiu da minha cabeça, mas que está rolando por toda a mídia, ok? Então, existe essa possibilidade e os partidos políticos, as instituições políticas estão entrando com processos para que os funcionários dessas redes sociais sejam investigados para que a gente possa verificar se eles estão julgando com base em alguma ideologia os casos que estão sendo denunciados para eles, ok? Então, nesse sentido, demonstrou-se que materiais já reputados como ilícitos seguem armazenados em canais de Telegram para serem acessados por assinantes a qualquer tempo e novamente compartilhados, criando-se um ciclo de perpetuação de fake news que desafia as ordens judiciais de remoção de conteúdo e tem efeitos nefastos sobre a normalidade eleitoral, afirmou o ministro. Não é a Débora quem está falando. Isso é decisão do ministro do TSE. O corregedor eleitoral determinou também que Carlos Bolsonaro se manifeste em 3 dias sobre a utilização político-eleitoral de seus perfis nas redes sociais, bem como sobre o requerimento para que sejam removidas em razão do alegado ecossistema de desinformação, ou seja, a indústria de fake news, em favor do primeiro investigado, Jair Bolsonaro, sem prejuízo da apresentação de defesa após regular a citação. Vai ser difícil alguma defesa, né? Ir contra as provas que nós todos temos de que existe uma indústria de fake news e um gabinete do ódio, né? Aliás, eu tenho, né, em todas as minhas redes sociais uma lista grande com os perfis de todos que mandam fake news, mentiras e ódio. E assim que for possível, eu faço a minha denúncia, né? Eu só quero ter aí um respaldo nas ações dos partidos políticos para ficar mais fácil de eu ganhar esta ação contra perfis que vêm aqui falar bobagem, achando que eu sou boba e que eu não vou fazer nada contra, né? Então, a decisão ainda ordena as plataformas Google, então todos os aplicativos do Google, incluindo o TikTok, né? Twitter e YouTube a informar todos os dados para a identificação de perfis que disseminam informações contra Lula, o PT e o sistema eleitoral brasileiro. Agora eu quero ver, né, a porca torcer o rabo, né? Quero sentar e assistir, tomando a minha cervejinha e falando pro meu fígado, tá vendo? Valeu a pena a espera. Tá todo mundo caçado agora. Bom, gente, a ideia, então, do programa de hoje era explicar para vocês que o TSE tem, sim, motivos, respaldo na lei
para fazer esta investigação e para chamá-los todos, para que nós fiquemos estes 5 dias aí batendo nessa tecla da existência da indústria de fake news e do gabinete do ódio. Ainda em tempo aqui no Facebook, o Rômulo, que é um companheiro nosso, o Rômulo Lopes, perguntou para mim: você deixaria sua filhinha de 14 anos passar um dia sozinha com o tarado? Lugar de tarado é na cadeia, vestido de mocinha. Rômulo, não me coloque em saia justa, que você sabe que eu não posso responder aqui, mas eu te respondo depois no teu perfil. A Lúcia Barreto do Nascimento colocou aqui uma série de incentivos para nós. Muito obrigada, Lúcia. Vamos juntos pelo Brasil, pela democracia. Marielle presente, né? Vamos com responsabilidade. Quero meu país inteiro e não pela metade. Lula 13. Avante! Então vamos lá, gente, que vocês têm aí que preparar material para 5 dias, para a gente não deixar os bolsonaristas esquecerem destas investigações contra a indústria das fake news e o gabinete do ódio. Help! Muito obrigada, viu? Beijos a todos. E daqui a pouco eu estou aí com mais outro vídeo denunciando mais algum crime que estão cometendo contra a campanha eleitoral de 2022. Tchau!